Olá, minha gente, meus queridos, minhas queridas, estamos de volta e hoje a gente vai continuar conversando sobre frequência em estatística, mas hoje uma questão muito interessante que acontece, que é a frequência por intervalos, ou seja, existem algumas pesquisas que elas são muito extensas para a gente representar em forma de uma tabela. Por causa disso, a gente trabalha com a tabela de frequência por intervalos, ou seja, a gente agrupa, né, certas informações para que a gente tenha uma tabela em tamanho menor, como essa que eu tenho aqui. Então, eu trouxe uma questão para vocês verem na prática, que essa tabela aqui ela ficaria bem maior se eu fosse colocar cada altura e a quantidade de vezes que essa altura aparece. Então, por causa disso, a gente tem aqui essa frequência por intervalos, onde eu vou separar. Aqui vai ser minha massa, né, que é o peso dos alunos. Tá certo? Eu vou continuar tendo a minha frequência absoluta e vou continuar tendo a minha frequência relativa, que é a infração ou porcentagem. Então, aqui nós vamos ter o seguinte, gente, ó. Use os valores da massa dos alunos, ou seja, o peso do grupo de teatro da escola, para elaborar a tabela de frequências. Agrupe os valores em 4 classes, ou seja, quando eu vejo essa palavra classe, me remete a grupo. Então, aqui eu vou ter 4 grupos, 1, 2, 3, 4, e vou ter o total, né, de alunos que responderam a pesquisa normalmente. Então, a minha frequência absoluta e a minha frequência relativa, ela vai seguir da forma que eu já sei calcular. Então, veja bem, a primeira coisa, gente, para mim saber e poder montar um grupo, eu preciso saber o tamanho desse grupo, ou seja, onde é que ele vai começar e aonde é que ele vai terminar para que eu possa descer para a outra linha. Então, pensando nisso, a gente usa um recurso na matemática, né, chamado de amplitude, tá bem? Então, em estatística, vocês vão ver muito essa palavrinha, que é justamente amplitude. E o que seria essa amplitude? Gente, a amplitude é a diferença entre o maior e o menor. Dentro dos meus dados aqui, quem é o maior registro de peso? Automaticamente vocês vão olhar e vão dizer que foi o aluno que pesava 51,1 quilos. Pronto, ele tem o maior peso. E agora vocês vão tirar, vão subtrair do menor. Vamos observar quem é que teve o menor peso aqui. 43,7. Pronto, então isso aqui é o tamanho do meu conjunto de dados, a minha amplitude, 43,7. Isso aqui vai dar para mim 7,4. Ou seja, o tamanho todo desse meu conjunto de dados aqui, a diferença entre o maior e o menor é de 7,4. Ponto. Pensando nisso, eu vou aproximar para um número que dê para dividir por 4, isso mesmo, porque eles querem que eu pegue esse conjunto e divida em 4 grupos. Então, eu vou pegar minha amplitude, vou aproximar para 7,6, porque 7,6 divide exatamente por 4, que 76 divide por 4, então 7,6 vai dividir por 4, que vai me dar 1,9. Pronto. Gente, essa divisão que eu fiz aqui, eu dividi por 4 porque a questão pede que essa minha tabela tenha 4 linhas. Mas se eu quisesse que fosse 5 linhas, eu ia aproximar isso aqui para 7,5 e dividir por 5 e assim por diante, tá certo? Então, esse 1,9 que eu tenho aqui é o tamanho do meu intervalo. Muito bem. Então, aonde ele começa e aonde ele termina. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou olhar sempre na primeira linha, o meu grupo vai começar na menor altura, que é justamente 43,7. Ó, pronto, 43,7. E aonde é que ele vai parar? Eu coloco esse símbolo aqui de intervalo, que aqui é onde ele começa, ou seja, o 43,7 está dentro. E ele vai parar quando eu somar aqui, ó, 43,7 mais 1,9. Se eu fizer 43,7 mais 1,9, vai me dar 45,6. Prontinho. Ou seja, eu vou olhar aqui nesse grupo as pessoas que têm altura de 43,7 e chegam antes de 45,6 de peso, de massa, tá? Então, beleza. Vamos olhar quantas pessoas se enquadram nisso aqui.
Eu tenho um aqui que tem 43. Não pode passar de 45,6 e nem ser igual a 45,6, tá? Então, a gente vai ver aqui o 44, ó, 2, 44, deixa eu ver aqui mais, ó, 45, 3, 45,8 passa, mas tem 45,5, ó. Então, já tem 1, 2, 3, 4, e eu tenho outro 44. Pronto, então, dentro desse grupo, eu tenho que 5 pessoas estão dentro desse requisito aqui, ou seja, tem altura que começam de 43,7 e vão até antes de 45,6. Beleza. A mesma coisa a gente vai fazer aqui, só que agora eu vou começar com 45,6 no intervalo, que é para dar continuidade. Agora que eu já sei que o tamanho foi de 1,9, eu sei que eu vou começar aqui no 45,6, vou somar mais 1,9. Então, se eu somar mais 1,9, eu vou parar aqui nas pessoas que têm antes, ó, de 47,5. Então, eu vou começar daqui e paro até antes desse 47,5 aqui de peso. Pronto, agora eu vou olhar as pessoas, gente. Quem é aqui que eu tenho dentro desse grupo? Quantas pessoas eu tenho? Ó, eu tenho aqui o 45,8, uma, 46 também é menor, duas, três aqui. Aí eu saio procurando, ó, 47, ó, o 46,8, tá vendo? Então, essas pessoas que eu marquei aqui, elas estão dentro desse grupo, que também são 5 pessoas. Ou seja, 5 pessoas têm um peso de 45,6 até antes de 47,5. Beleza, fiz aqui, tranquilo, deu certo. Agora o meu próximo intervalo vai começar no 47,5. Muito bem. E ele vai parar na onde? Eu vou somar, porque o tamanho aqui, ó, é 1,9. Então, ele vai ser 47,5 mais 1,9, que vai me dar 49,4. Pronto, 49,4 é o final do meu grupo. Aí eu vou olhar quantas pessoas se enquadram aqui, ó. O 48 aqui, o 49, duas, tá vendo, gente? E aqui o 48,1. Pronto, então eu tenho aqui que 3 pessoas se encaixam nesse grupo. O próximo grupo vai começar do 49,4. E aí eu somo mais 1,9, que é o tamanho que eu descobri usando a amplitude. E aí eu sei que meu intervalo ele vai parar aqui, ó, em 51,3. Façam aí as somas para vocês confirmarem. E aqui eu vou olhar quantas pessoas se enquadram nesse grupo, que só sobrou duas, né? O 50,3 e o 51,1. Pronto, então eu tenho duas pessoas. Observe que quando você olha quem participa desse grupo, que nesse caso a gente teve um grupo de tamanho de 1,9, então a gente foi aumentando de 1,9 em 1,9 até terminar, a gente vai ver o seguinte, que aqui nesse grupo, o total, quando eu bater aqui que vai dar 15, ó, essa soma de toda a frequência absoluta é justamente as 15 respostas que eu tenho aqui. Se vocês observarem, 1, 2, 3, 4, 5, 5 vezes 3, 15. Então, a frequência absoluta ela vai continuar sendo de 15. Por mais que eu diminua na minha tabela, por mais que eu represente em grupos, a minha frequência absoluta continua sendo de 15 pessoas que responderam. Muito bem. E a única coisa que vai mudar é que a gente vai pegar essa frequência relativa aqui e representar o grupo, não mais individualmente como a gente fazia, né? Tirando a porcentagem para saber individualmente. Então, esse grupo, qual é a frequência relativa desse grupo que começa do 43,7 e vai até o 45,6? Então, para saber isso aqui, vocês vão fazer a mesma coisa, ó, 5 dividido por 15, tá certo? Divide o 5 por 15, ou então, se vocês observarem aqui, o 5 por 15 é um terço, tá certo? Então, a gente pode ter aqui, dividir 5 por 15 ou 1 por 3, que vai dar o mesmo valor. Então, quando eu faço essa divisão, vai me dar 0,33 aproximadamente. E isso a gente faz vezes 100 para descobrir aqui a porcentagem de 33%. Tá certo? Quando eu faço 0,33 vezes 100. Muito bem. Aqui, na segunda, também seria 5 dividido por 15,
que é igual a 1/3, né? E seria a mesma coisa, ó, 0,33 aproximadamente, que se eu multiplicar por 100, vai me dar aqui 33% também. Pronto, gente, já descobrimos aqui a frequência relativa do segundo grupo. Agora vamos ao terceiro grupo. Ó, eu vou ter 3 dividido por 15, que é a mesma coisa que 1/5, não é isso? Então, se eu dividir 3 por 15 ou dividir 1 por 5, vai dar o mesmo resultado. Isso vai me dar 0,2, que se eu multiplicar por 100, vai me dar 20%. Pronto. Isso aí. E aqui eu tenho o grupo de 2, aqui, ó, 2 por 15, que ficaria assim mesmo, não tem como eu botar em uma fração irredutível. Já está aqui, não dá mais para simplificar. Então, eu vou e divido 2 por 15. Se eu dividir 2 por 15, vai dar aproximadamente 0,14. E aí, eu multiplico isso por 100. Pronto. Se eu multiplicar isso por 100, vai me dar 14%. Pronto, agora vamos conferir nossa frequência relativa. Vamos ver como é que ficou a frequência relativa do nosso grupo, ó. Eu somo 33 mais 33 mais 20 mais 14. Você vai me dizer aí, ô, Pro, foi mesmo, deu 100%. Muito bem, então a gente fez tudo certinho. E aqui eu poderia montar um histograma, que é o gráfico que mostra esses grupos, tá certo? Então fica aí essa dica para vocês, essa frequência por intervalos, ou seja, ao invés de olhar de um por um, quantas vezes aparecer, eu olho um grupo. E o tamanho desse grupo é dado pela amplitude, que é a diferença do maior menos o menor. Eu pego esse resultado dessa diferença e divido pela quantidade de linhas que eu quero na minha tabela, ou seja, pela quantidade de grupos que eu quero representar. Nesse caso, eram 4. Então, eu peguei a menor altura e fui somando. 43,7 mais 1,9. Parei aqui no 45,6. Depois, 45,6 mais 1,9. Parei no 47,5 e assim por diante. E depois eu olho a frequência absoluta. Normalmente, eu olho quantas pessoas estão em cada grupo e depois eu faço a frequência relativa. Então, espero que vocês tenham entendido isso. E interessante aqui também que tem umas perguntas, que é, que tipo de variável é a massa? Ou seja, a gente conversou sobre tipos de variável. Então, se a gente observar a variável massa, ela é quantitativa, porque fala de números, né? É o peso. E se vocês me confirmarem aí, vocês vão ver quantitativa. Vocês vão me dizer, Pro, ela é discreta ou contínua? Veja, eu tenho um monte de números aqui decimais. Então, ela é quantitativa contínua, porque as respostas possuem números decimais. Pronto, quantitativa contínua. E a pergunta aqui foi o seguinte, qual a frequência relativa do intervalo dos valores 47,5 a 49,4? Ou seja, nesse intervalo aqui, qual foi a frequência relativa? Gente, 20%. Ou seja, 20% dos alunos estão dentro desse grupo, de 47,5 a 49,4, tá? Então, qualquer dúvida é só perguntar, revejam o vídeo pausadamente, olhe o que foi feito, refaçam os cálculos e qualquer dúvida procura para a Jaque, tá? Forte abraço, gente. Beijos.